Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical. Segundo domingo do tempo comum. Evangelho de São João, capítulo 1, versos 29 a 34. As leituras deste domingo são extraídas de Isaías, capítulo 49, Salmo 39 e 1 Coríntios, capítulo 1. Entre alguns detalhes, a liturgia de hoje, partindo da primeira leitura, nos arremete a uma visão inicial que propõe pensar sobre resgate e unidade. A saudação paulina, na segunda leitura, nos induz a seguir o mesmo pensamento inicial, quando vemos Paulo enviando uma carta instrutiva aos irmãos da comunidade de Corinto. O Evangelho indica tacitamente de onde deve vir o resgate anunciado por Isaías e a unidade pedida tanto na primeira leitura como na segunda. Com efeito, o servo anunciado por Isaías na primeira leitura diz respeito ao enviado do Pai, que significa que ele será o responsável direto pelo restauro e salvação de todo Israel. Contudo, quando se fala de unidade entre povos, notamos que o profeta inspirado por Deus deixa-nos a menção em que novos povos deverão ser incluídos nas promessas divinas. Fica fácil de compreender esta mensagem quando vemos Paulo convertido anunciando Jesus Cristo a todos os povos e nações, dado que ele é chamado evangelizador dos gentios. Além disso, Isaías avisa-nos que a messianidade de Jesus deve ser envolvente a tal ponto que deverá iluminar a todos os povos. Ora, se escutamos na mensagem que será necessário sermos iluminados, é porque, de fato, antes do nascimento do Messias, estávamos todos envolvidos em trevas. A luz de Cristo tem esta função específica, a de iluminar cada um de nós, que ainda se encontra em meio às trevas da ignorância. Na prática religiosa, todos nós precisamos ser pessoas iluminadas pela luz de Cristo. Notem que estamos falando da essência do nosso ser, a essência do ser humano. Tal essência foi corrompida com o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A partir de então, o nosso ser ficou comprometido e por isso não pôde permanecer no céu ou mesmo voltar para lá enquanto não houver remissão dos pecados ou a redenção pelo servo de Deus, como Isaías está citando na primeira leitura de hoje. Portanto, a referência de Isaías faz alusão ao primado do ser humano enquanto criatura criada por Deus. O ser humano necessita ser redimido. Quem será capaz desta missão majestosa e ao mesmo tempo ser um servo de Deus? O Evangelho nos esclarece quem é o enviado do Pai e como ele realizará toda esta façanha que deverá ter como princípio norteador vencer as obras ardilosas de Satanás e ao mesmo tempo redimir a humanidade decaída. O evangelista São João descreve com riquezas de detalhes um momento onde São João Batista teve uma nova experiência com o Messias. Seu encontro com o Messias foi de tal magnitude que ele, naquele momento, apontou o Cordeiro de Deus. Entusiasmado em ver o Messias, São João Batista anuncia quem é que deverá tirar o pecado do mundo, ou seja, quem é o Redentor do gênero humano. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao menos dois detalhes importantes nesta grande empolgação de São João Batista. Primeiro, ela fala sobre uma dívida que deverá ser paga. E logo em seguida, aponta quem pagará esta dívida.
Nesta situação, temos então os devedores, que somos nós, e temos o que poderíamos dizer o credor, que é o Cordeiro de Deus. Por que digo devedor e por que digo credor? Devedor, porque com a essência do nosso ser corrompido pelo pecado, então estamos atrelados a uma dívida com o diabo, que se refere à nossa vida. E também digo credor, né? Vale a pena lembrar aqui, a minha citação credor é com C maiúsculo, porque se refere à pessoa de Jesus Cristo. Então digo credor, porque Jesus Cristo, com a sua morte redentora na cruz, quitará a nossa dívida com o diabo. Em virtude disso, devemos ter consciência de que quando Jesus paga a nossa dívida com o diabo, passaremos então a ter uma dívida com Jesus Cristo, porque Ele é quem devolve a santidade, a essência do nosso ser. Reparem que estamos falando de uma santidade ontológica, que atinge em cheio a essência do nosso ser, o ser, a essência do ser de cada pessoa. Notem que João Batista dá testemunho de que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba. Aquele mesmo Espírito que pairou sobre todo o cosmos quando tudo estava um caos. Basta você conferir esta informação no livro do Gênesis, capítulo 1, quando Deus cria todo o cosmos. Então notem que o Filho de Deus é o primogênito de toda a criatura, como vamos ler em uma menção que São Paulo faz à comunidade dos Efésios. E por isso, Jesus tem a primazia. Ele é o primeiro em tudo e por isso o primeiro a receber o Espírito Santo. O mesmo Espírito que vai santificar novamente o gênero humano. Sem dúvida alguma, nos tornamos herdeiros do Cordeiro de Deus, em virtude de que Ele veio para nos salvar de todos os nossos pecados. Por essa razão, o Espírito que São João Batista viu repousar sobre o Cordeiro de Deus no dia do seu batismo, será o mesmo Espírito que cada fiel receberá como santificador, também no dia em que somos batizados. É este mesmo Espírito Santo que nos devolve a graça santificante que havíamos perdido com o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Agora, a partir do Cordeiro de Deus, recebemos o Espírito de Deus e teremos uma nova chance de reorganizar o verdadeiro caos que o pecado causou em nossa vida. Lembremos que a terra, quando estava envolvida no caos inicial, foi o Espírito Santo que organizou toda a obra da criação. Tudo foi sendo colocado em cada lugar corretamente pelo Espírito que pairava sobre o caos. Basta conferir novamente a mesma citação, Gênesis capítulo 1. Lá está escrito, mais ou menos assim. O Espírito Santo organizou o sol para o dia, a lua para a noite, as águas foram represadas, a terra firme em seu lugar, as aves estão no céu, os animais marinhos no mar, enfim. Assim, deste mesmo modo, como o Espírito Santo atuou na ordem criacional, o Espírito Santo agora que paira sobre Jesus no dia do seu batismo, o mesmo Espírito Santo que vai pairar sobre os neófitos a partir do dia do seu batismo, é este mesmo Espírito Santo que vai reorganizar toda a nossa vida interior espiritual, que por vezes
se encontra em estado de caos devido ao pecado. Evidentemente que o Cordeiro de Deus, além de redimir toda a humanidade com a sua morte redentora na cruz, nos trouxe de volta a graça santificante, que devolve à nossa alma a presença de Deus. Um exemplo concreto na liturgia de hoje é o que aconteceu com Paulo apóstolo após a sua conversão. Notem que a santidade ontológica de São Paulo foi recuperada graças ao seu encontro com o Cordeiro de Deus. Ademais, com a sua santidade recuperada, São Paulo, ele também se tornou instrumento para santificar outras pessoas. Basta reparar o cabeçalho da carta de Paulo na segunda leitura de hoje, que diz respeito a uma comunidade fundada por ele mesmo. E além disso, ele faz referência à santificação de muitas pessoas que estão naquela comunidade. Não estranhem, mas é algo desta grandeza que Deus quer realizar na vida de cada pessoa que reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus, assim como São João Batista o reconheceu no Evangelho de hoje. Você também pode reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus. Você também pode receber o Espírito Santo e ser uma pessoa santificada, né? E quem sabe, como São Paulo, né, que é descrito hoje na segunda leitura, quem sabe não se torne também um instrumento de santificação para tantas outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.